gente, o exercício que a gente vai resolver juntos hoje é da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele fala que um carro de massa 1.000 kg, uma tonelada, com velocidade escalar constante de 72 km por hora, que já acende aquele alerta na nossa cabeça de que não está no sistema internacional, vamos transformar de km por hora para metro por segundo, a gente tem que dividir por 3,6, ou a gente tem que lembrar que 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. Então, para a gente transformar, a gente teria que pensar que 72 é o dobro de 36, então vai ser o dobro de 10, que é 20. Então, já anota aí em cima que 72 km por hora são 20 metros por segundo. Ele trafega por uma pista horizontal quando passa por uma grande ondulação, parece uma lombada, né? Conforme a figura a seguir, e mantém a mesma velocidade escalar. Então, a velocidade dele não mudou mesmo quando ele passou pela grande elevação. Considerando, não parece nem um pouco uma lombada, na verdade, né? Tipo, uma lombada gigante, porque o carro ficou pequenininho perto disso, né? Considerando que essa ondulação tem o formato de uma circunferência de raio 50 metros, calcule no ponto mais alto da pista. Letra A, a força centrípeta no carro. Letra B, a força normal. Então, o que a gente sabe? Vamos lá. A gente está vendo que o carro está fazendo uma curva nessa ondulação aí que ele chamou. E a gente sabe que em curvas, quando a velocidade é constante, a gente mesmo assim vai ter uma aceleração. Não a aceleração que a gente está acostumado, a aceleração tangencial, que faz alterar o módulo da velocidade, porque o módulo não foi alterado, mas a gente tem a aceleração que faz mudar a direção e o sentido da velocidade. Até porque a velocidade estava aqui na horizontal, a hora que ele começou a ondulação, antes dele começar. Quando ele começou, a velocidade começou a ir para cima, e lá em cima ela vai para a direita, e depois ela começa a descer, até voltar para a direita outra vez, na hora que ele desce da ondulação. Então, essa velocidade está tendo sua direção e seu sentido alterados por uma aceleração, que é chamada de aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, multiplicada pela massa, nos dá a força centrípeta. Lembra que força resultante é massa vezes aceleração? Então, a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Se a gente tem a velocidade, a gente tem o raio, a gente consegue calcular ela, e depois é só multiplicar pela massa que está resolvido. Então, vamos lá. A fórmula da aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, já vou anotar as coisas que a gente tem. Massa em quilogramas está no sistema internacional bonitinho, velocidade a gente já transformou, o raio ele falou que é 50, e as forças que agem sobre o nosso carrinho, se a gente já for pensar na letra B, a gente tem o peso, porque ele está na Terra, a Terra atrai ele para baixo, né, para o centro da Terra, e além disso ele está apoiado naquele ponto mais alto, que é o que está representado na figura. O apoio está exatamente aqui na horizontal, perpendicular ao apoio, a gente tem a força que esse apoio está fazendo sobre o carro, que é a normal. Então, a gente tem uma normal para cima, bonitinha ali. E a resultante entre eles é que vai ser a força centrípeta. Como ela é uma força centrípeta, ela aponta para o centro da nossa circunferência ali, da nossa curvatura, que nessa posição fica para baixo, né? O centro dele seria mais ou menos ali onde está saindo, seria exatamente ali de onde está saindo aquela setinha do raio. Então, a gente vai calcular primeiro e depois a gente vai descobrir a normal. Então, na letra A, a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é a aceleração centrípeta. Então, vai ficar 1.000 vezes 20 ao quadrado dividido por 50. Posso cortar o zero e aí elevar ao quadrado, vai ficar 100 vezes 20 ao quadrado é 400. Cortei o zero, então lá embaixo sobrou só um 5, que eu vou simplificar com o 100, e aí vai dar 20. 100 dividido por 5 é 20. E aí eu só vou aí vou multiplicar o 4 com 2 dá 8, e aí tem 3 zerinhos. Então, vai ficar 8.000 newtons, porque isso é uma força, e isso já é a resposta da letra A. E isso vai ser útil para a gente conseguir fazer a letra B, porque lembra, a força centrípeta é a força resultante nesse caso, em que a gente tem um movimento circular uniforme acontecendo durante a ondulação. Então, a resultante vai ser para baixo. Para a gente ter uma resultante, a normal e o peso não estão se anulando. Se eles estivessem se anulando, a nossa resultante seria zero. Mas a nossa resultante é 8.000, é bem diferente de zero. Então, quem ajuda menos quem atrapalha vai dar para a gente a resultante. Quem ajuda a ir para baixo, eu sei que a resultante é para baixo, então quem ajuda para baixo é o peso, menos quem atrapalha, que é a normal, vai dar 8.000 newtons. Então, a gente vai fazer isso na letra B, que a gente quer descobrir a normal. Então, a força resultante, a gente lembra que é quem ajuda menos quem atrapalha, que é um jeito da gente lembrar como é que a gente junta vetores que estão na mesma direção e em sentidos opostos. E aí vai ficar peso menos normal igual a 8.000. O peso a gente não tem, mas a gente sabe calcular. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 1.000 e a gravidade é 10. E a normal é o que a gente quer saber. Então, a gente pode já passar a normal para o lado de lá somando.
substituir os valores, 1.000 vezes 10 dá 10.000, e aí eu vou passar o 8.000 para cá, ele estava somando com a normal, vai passar subtraindo, vai ficar 10.000 menos 8.000, que dá 2.000 newtons, que a normal também é uma força, e essa é a nossa resposta. E isso explica, gente, sabe, quando vocês estão passando por alguma lombada ou alguma depressão, assim, nas duas situações a gente tem uma sensação estranha, se você está no carro e do nada você tem essa diferença, você sente essa diferença lá dentro. Então, o que você sente nessa diferença é justamente essa mudança na normal. Porque enquanto ele estava lá na horizontal, o peso e a normal eram iguais. Então, o peso e a normal valiam 10.000. A hora que ele faz a curva, repara, a normal diminuiu muito de valor. Então, a gente tem aquela sensaçãozinha, se passa sem mudar de velocidade, é como se fosse aquela sensaçãozinha de que você vai, sei lá, voar assim rapidinho. Às vezes a gente chama de frio na barriga, alguma coisa do gênero. Vocês já devem ter sentido isso. E nas depressões, que sejam curvinhas, vai acontecer algo semelhante, só que diferente. Porque se fosse no ponto lá embaixo, o que ia acontecer? A força resultante estaria para cima, porque o centro da circunferência seria para cima. Então, quem ajuda seria a normal, e quem atrapalha seria o peso. Entenderam? Mas não é isso que a gente quer fazer aqui, então vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Se gostaram, escreve nos comentários também, porque eu fico feliz de saber que vocês gostaram. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até depois de amanhã.